Seja bem-vindo de volta, torcedor Band, ao Autódromo de Interlagos. Você já tem no olho da Band a movimentação dos carros da Copa Petrobras de Marcas. Os carros partindo em movimento sob o comboio do Safety Car, mas a corrida já está valendo. A largada foi dada pelo diretor de provas, pelo José Campite, com o Safety Car na pista por conta da condição da pista. Você observa a pista molhada, um fim de semana de chuva aqui no Autódromo de Interlagos. E você vê logo atrás do Safety Car o carro do Pole Position, o Alan Kodair. A segunda corrida do Alan Kodair na Copa Petrobras de Marcas desde que ele voltou para o campeonato, agora pela equipe do Ricardo Zonta, e já marcando a Pole Position. Nós vamos acompanhando a partir de agora justamente o grid de largada desta corrida de duplas, que tem a Pole Position de Alan Kodair e Ricardo Zonta com o Toyota Corolla. Na primeira fila ao lado deles, o segundo, outro Corolla de Denis Navarro e Sérgio Gimenez. A segunda fila trazendo dois Honda Civic, um pilotado por Alceu Feldman na dupla com Thiago Camilo, o outro pilotado por Max Wilson na dupla com o bicampeão Ricardo Maurício. Na terceira fila do grid nós temos o Chevrolet Cruz de Gabriel Casagrande e Júlio Campos e também o Mitsubishi Lancer GT de Gustavo Martins e Marcos Gomes. Na quarta fila, dois Toyota Corolla, André Bragantini com Felipe Gama, o Felipe Gama quem larga, e Felipe Lapena com Galide Osman, é o Galide Osman quem cumpre essa primeira parte da prova. Na quinta fila temos o Honda Civic de Juliano Moro e Vicente Origi, quem larga é o Vicente, e outro Honda Civic que Eduardo Rocha vai passar daqui a pouquinho para a pilotagem do Cacá Bueno. Sexta fila, dois Chevrolet Cruz, Thiago Marques e Serafim Júnior. Thiago Marques largando para essa prova e também Daniel Keifer com Fábio Fogaça. Quem larga é o Daniel Keifer. A 13ª posição é de César Bonilha com Ford Focus. Ele tem como parceiro o Ulisses Silva. Na 14ª posição, outro Ford Focus de Antônio Pisonia e Valdeno Brito Filho. 15ª colocação, mais um Ford Focus, Carlos Souza e Rafael Izerhard. É o Rafael Izerhard quem cumpre a primeira parte da prova. Em 16º, o Chevrolet Cruz de Diego Nunes e Fábio Carboni. 17ª posição, Ford Focus para Diego Freitas e Wellington Justino. E em 18º, o Mitsubishi Lancer GT de André Cupelo e Lucas Molo. Quem larga para essa corrida de duplas é o Lucas Molo. E ao meu lado está Eduardo Homem de Melo. Momento inédito, Eduardo, na história da Copa Petrobras de Marcas. Bom dia. Bom dia, Luke. Bom dia, amigos da Band. É uma corrida histórica, né, para o brasileiro de marcas. Os pilotos aí dividindo as posições, os pilotos convidados com os pilotos titulares dos carros. E foi muito interessante a classificação, porque os dois pilotos, eles tiveram a cronometragem para eles, o treino classificatório, cada um andou um tempo. E aí o grid foi definido pelo tempo combinado dos dois, a soma de tempo dos dois. Portanto, o Alan Kodair ontem conseguiu 2:03.990 e o seu companheiro Ricardo Zonta 2:03.498. A soma, a média, deu 2:03.744, por isso ele tem a pole. Desde sexta-feira, Luke, muita chuva aqui em Interlagos, muito frio. Isso para a corrida vai ser muito difícil, porque agora há pouco teve corrida de Fórmula 3, teve um motor que estourou, acabou espalhando muito óleo na pista, e óleo com água, essa combinação é terrível. Automobilismo, sobretudo numa condição de pista molhada, os pilotos enfrentando mais esse desafio para a terceira etapa da Copa Petrobras de Marcas. Dois Toyota Corolla na primeira fila do grid de largada. Alan Kodair e Ricardo Zonta defendendo a equipe RZ Motorsport, que é justamente a equipe do Ricardo Zonta. E a segunda dupla, que tem o Denis Navarro no comando do carro número 5, formando dupla com o Sérgio Gimenez pela equipe Toyota Bassani. Lá na área de boxes, nós temos a primeira participação do Bruno Monteiro. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luque Monteiro. Bom dia aos amigos da TV Bandeirantes. Bom dia também, Eduardo Homem de Melo. Essa destaque para esse início de grid, o começo do grid. O único convidado que está abrindo a prova é o Max Wilson. Eu conversei com ele e com o Ricardo Maurício. Eles disseram o seguinte: eles querem apostar num safety car na segunda metade da prova, que favoreceria o Ricardo Maurício aí por ter mais a mão do carro, ele que é o piloto titular e atual campeão da categoria. A única diferença, a única novidade nessa primeira parte do grid é o Max Wilson, o único convidado acelerando nessa primeira parte da prova. No grupo dos 10 primeiros, o único convidado a largar é justamente, como disse o Bruno, Max Wilson. Mas temos também o Rafael Izerhard, piloto gaúcho da cidade de Santa Cruz do Sul, que é o convidado, é o parceiro do Carlos Souza
e é o Ezerhard quem vai largar com o Ford Focus número 98, eles que têm no grid de largada a 15ª posição. Aí está para você no detalhe o carro número 18 de Alan Kodair e Ricardo Zonta. Nós temos na pista o Toyota Corolla, o Honda Civic, o Chevrolet Cruze, o Mitsubishi Lancer GT e também o Ford Focus. Dá para apontar, Eduardo Homem de Melo, enquanto já vamos para a largada, dá para apontar o favorito à vitória para essa corrida? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Categoria muito equilibrada, é um campeonato de marcas, as marcas estão muito equilibradas. É como eu disse, a pista está muito molhada, a pista está muito escorregadia. Nós temos aí os melhores pilotos do automobilismo brasileiro em atividade. Então não tem como você apontar um favorito. Kodair na pódio, Navarro, Feldman, Max Wilson, Casagrande, Martins, todos esses são pilotos de ponta nas categorias que disputam. Então fica muito difícil apontar. O safety car apagou as luzes de alerta, é sinal de que vamos para a bandeira verde, vamos para o início da disputa, e o Alan Kodair reagiu rápido, reagiu bem. Olha como já vem abrindo vantagem o Alan Kodair para receber a bandeira verde na linha de largada. Já tem bandeira verde lá no posto 20, já está valendo a disputa pela liderança nessa terceira etapa da Copa Petrobras de Marcas. Alan Kodair, Toyota Corolla, reage bem. Olha como vem o Feldman com Honda Civic número 82, tentando tomar a vice-liderança do Denis Navarro. Max Wilson por fora com outro Honda Civic número 90, é o quarto colocado. A quinta posição já é do Gabriel Casagrande. Gabriel Casagrande, que vem da primeira vitória dele, ganhou uma das corridas na etapa de Brasília, vem ali na quinta posição, colocando pressão para cima do bicampeão Ricardo Maurício. O Alceu Feldman vai ficando, o Ricardo Maurício põe por fora, dá toda a pinta de que vai tomar a posição do Feldman, já é dele, já é terceiro colocado o Ricardo Maurício com o carro 90 e já vem para ser segundo. Não é o Ricardo Maurício, é o Max Wilson. O Max Wilson, parceiro de Ricardo Maurício, que estreia vai fazendo na Copa Petrobras de Marcas. O Alceu reage, não tinha problemas não. Olha como vai lá fora o Denis Navarro, olha como o Max Wilson vai assumindo a vice-liderança da prova. Ele já traz no mesmo ritmo dele o Alceu Feldman. E o Alceu, pela segunda vez, deu pinta ali de ter uma encolhida no rendimento do carro, tanto que o Navarro, que foi lá para a área de escape, já emparelha com ele na tomada do Laranjinha, já vai reassumindo a terceira posição, lado a lado, o toque vai atravessando o carro do Feldman, consertou na própria apoiada que deu no carro do Denis Navarro. Um começo de disputa sensacional, Eduardo Homem de Melo. Olha, essa disputa aí, ela vai se perdurar durante toda a corrida, hein? É como eu disse, são dois grandes pilotos aí disputando posição, tem gente atrás ali também tentando aí ganhar a posição. É primeira volta, é complicado, o traçado tem que ser completamente alterado, né? Aquele traçado que a gente está acostumado a ver com tempo seco, o traçado ideal, que é aquele de encurtar a menor distância entre dois pontos. Então o piloto faz a tomada de curva, tangência, saída. Na chuva não, é tudo ao contrário. Repara como o Feldman vem lá por fora, porque ele está fugindo daquela faixa de óleo. O Ricardinho também, ó, já era para ele ter virado. O Max Wilson. Max Wilson já tinha que ter virado se fosse no seco. Então ele aproveitou tudo. Anda mais, porém tem melhor aderência. Tudo que o Edu e eu dissemos até agora sobre o Ricardo Maurício, e não foi pouca coisa, você atribua ao Max Wilson, que é quem vem na pilotagem do carro número 90, nesse início de disputa aqui na pista de Interlagos. A corrida tem duração de 50 minutos e mais uma volta. As duas voltas de safety car já contaram, já valeram para essa contagem de 50 minutos. Então daqui 21 minutos nós vamos acertar, que aí o Ricardinho entra. Essa corrida é uma corrida de 50 minutos, é obrigatória a troca de piloto, né? O piloto tem uma janela entre o minuto 21 e o minuto 28, o piloto tem que entrar no box, troca de piloto e sai. Tudo isso dentro de um tempo mínimo de 2 minutos. Mais do que 2 minutos, o prejuízo é dele. Agora, se entrar e sair antes de 2 minutos, ele vai ser penalizado com drive-thru. Olha só como vem ali Antônio Pisonia, Daniel Keifer, o César Bonilha e também o Rafael Ezerhard. Dois pilotos de Chevrolet Cruze. Entre os dois, ali o Ford Focus do Pisonia, também os dois Ford Focus da equipe Júpiter, do Ezerhard e do Bonilha. Eles vêm numa disputa frenética ali no pelotão intermediário. Aí você tem o Gustavo Martins, piloto do Mitsubishi número 0, recebendo toda a pressão do Felipe Gama. Já vai emparelhando com ele Felipe Gama na subida para o laranja. Não chega para lá, foi lá fora o Gustavo Martins, tenta voltar. Atrás dele o Corolla do Galide Osman, Corolla número 28. Galide tenta se aproveitar para ganhar a posição também. Ficou difícil a situação do Galide. Ele vai por fora, também pisa com as duas rodas da esquerda na faixa gramada, ali à beira da pista. Gustavo Martins se defende da maneira que foi possível. Ele que é o 7º colocado. Agora é o 8º, já perdeu ali a 7ª posição para o Felipe Gama, piloto do Corolla número 77. Aí está ele.
Gustavo Martins, piloto gaúcho. Você tem o Vicente Origi lado a lado com o Gabriel Casagrande. Vicente Origi para tomar a quinta posição do Gabriel Casagrande. Frenagem, redução de marchas, o contorno do bico de pato. Me parece, Eduardo Homem de Melo, que o Vicente Origi, tal qual o Alceu Feldman, tem enfrentado algum problema com a tração nas saídas de curva. Exatamente. Isso vai do balanço do carro, né, Luke? A gente tem aí uma distribuição. Na chuva é completamente diferente, porque a gente está acostumado com um carro de corrida a andar com o carro totalmente duro, tem que endurecer o carro, tem que baixar bastante ele para ter uma menor área de contato com o solo, né, de uma menor distância entre o solo e o chassi do veículo. Aqui não, na chuva tem que levantar um pouco para evitar aquaplane. No caso agora não tem problema porque não tem tanta água assim, mas está molhado. E tem que amolecer o carro, soltar a barra. Tem uma série de recursos para você tornar o carro com uma melhor, transformar numa melhor dirigibilidade para poder enfrentar. E parece que tem alguma dificuldade aí o Feldman nessa situação. De segunda a sexta, a partir das 11h10 da manhã, tem jogo aberto na tela da Band. Você acompanhando na parte superior do seu vídeo a classificação parcial da prova, depois de 4 voltas com a liderança do Alan Kodair. Aí está ele, procura no espelho retrovisor e já vê a aproximação de Max Wilson. 1 segundo e 6 décimos, separando o Alan Kodair, o líder, com o Toyota Corolla número 18, de Max Wilson, o vice-líder com o Honda Civic número 90. Luque Monteiro. Diga, Bruno. Vocês falavam agora das diferenças do acerto de chuva e do acerto da pista seca. A chuva já parou. Será que em 50 minutos de prova, pergunto para vocês dois especialistas aqui em Interlagos, será que em 50 minutos de prova a gente não vai ter um trilho aí para eles trocarem pneus para a pista seca? Ou será que vem mais chuva? A gente nunca sabe. Aqui a gente, só lembrando, posicionando, Interlagos aqui é o extremo sul da cidade de São Paulo. Portanto, a gente sabe que toda a chuva, o frio, entra aqui, vem do Rio Grande do Sul, vem da Argentina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então é a porta de entrada. É uma incógnita. A gente nunca sabe se vai chover mais ou menos. Se parar, como está parando, vai fazer um trilho. Não vai secar, mas vai fazer um trilho com menor quantidade de água. É como o Max Wilson se aproxima do Alan Kodair. O Max Wilson que tem a volta mais rápida da corrida em 2 minutos 13 segundos, 246 milésimos. Você lembra, agora há pouco a diferença entre eles era de 1 segundo e 6. Agora não é de mais nada. Eles saem juntos da curva da junção, já se preparando para o complemento da 5ª volta de corrida. Alan Kodair vai tomando a chicane. Essa característica tão peculiar do Autódromo de Interlagos, né, Eduardo Homem de Melo? A chicane. Mas enfim, já deixou a chicane para trás o Alan Kodair. Traz juntinho dele o Max Wilson na 3ª posição. O Denis Navarro já vem a mais de 5 segundos. Eu particularmente acho um absurdo essa chicane aí. Eu acho que isso é o fim da picada. Mas só para ilustrar, você sabe quem inventou essa chicane aí? Quem pediu? Diga lá. Kevin Schwantz, piloto de moto velocidade, hoje aposentado. Ele era conhecido como o Louco. Então você imagina, ele veio aqui para fazer um teste com moto, para ver se o São Paulo poderia receber o grande prêmio de MotoGP há muito tempo. E ele falou que aquela curva do café de moto não daria para fazer. Então ele pediu que fizesse aquela chicane, mas é específica para moto. Aí agora resolveram adotar isso aí, então eu acho que não tem nada a ver. Mas se é regra, nós adotamos. Olha só, Max Wilson partindo para cima do Alan Kodair, Bruno Monteiro. Essa chicane passou a ser adotada pelas categorias de turismo depois da morte do Gustavo Sonderman aqui no acidente, e por isso ela passou a ser adotada também nas categorias de turismo. E por falar no Gustavo Sonderman, Eduardo Homem de Melo, nós tivemos momentos antes da largada, agora há pouquinho aqui no grid, aqui no autódromo, a observação de 1 minuto de silêncio. Mais uma vez, um integrante da família Sonderman dizendo adeus ao automobilismo. Infelizmente agora na quinta-feira nós tivemos aí o falecimento do Sérgio Sonderman, pessoa espetacular, pai do Gustavo Sonderman, que faleceu justamente naquela curva do café ali, uma fatalidade, infelizmente, na ocasião. E o Sérgio Sonderman adoeceu depois disso, estava muito doente, estava sofrendo muito, então ele faleceu na quinta-feira. E agora o conforto para a gente que ele está lá junto com o Gustavo. A dupla está formada de novo. A categoria, a organização fez uma homenagem magnífica para ele, 1 minuto de silêncio, pena que a gente não pôde mostrar, mas está aí registrado aí o falecimento do Sérgio Sonderman.
E um abraço de toda a família Copa Petrobras de Marcas, aos familiares e aos demais amigos do Sérgio Sonderman. Você tem na tela a disputa entre o Alceu Feldman, Alceu Feldman e Vicente Origi, quarto e quinto colocados, os dois pilotos do modelo Honda Civic. Olha aí o Ricardo Zonta, dono da equipe, agora piloto também, volta a pilotar nesta prova em duplas, acompanhando o desempenho do líder Alan Kodair, que vem para fechar a sexta volta de prova. Quero esclarecer que eu condeno a chicane como piloto, como ex-piloto, por ter participado muitos anos. Não, estou falando como piloto, não estou criticando aí a organização de maneira nenhuma, muito menos a CBA. Eu, como piloto, particularmente não gosto. E se é uma regra, se está escrito, também não há o que se discutir. Portanto, a determinação de uso da chicane vai sendo cumprida. Aí você tem Thiago Marques, carro número 1, recebendo toda a pressão, o Thiago Marques, do Rafael Ezerhard, que vai fazendo a estreia dele na categoria. Nessa imagem você tem o carro número 13 do Edu Rocha, o carro número 99 do César Bonilha. Por dentro vem o Ezerhard ali com o Ford Focus número 98 para disputar a posição com o Thiago Marques, que vai ter a preferência na segunda perna do S, vai defendendo aí a 13ª posição, o Thiago Marques, ele que já tem 3 vitórias na Copa Petrobras de Marcas. Logo atrás você viu o carro número 17 do companheiro de equipe do Thiago Marques, Daniel Keifer. E aí vai entrando para o box o Diego Nunes com o Chevrolet Cruze número 40 da equipe C2 Team, que é a mesma equipe do Gabriel Casagrande, que nessa prova forma dupla com o Júlio Campos. Mas é problema, viu, Luque? Não é a troca de pilotos ainda. Faltando ainda 5 minutos para a abertura do box, para a troca obrigatória de pilotos. Então aí é algum problema para ele ter entrado nessa altura da corrida. Olha ali, o carro número 36 é do Antônio Pisonia. Antônio Pisonia que vem para uma corrida de recuperação. Problema que eles tiveram no treino classificatório de ontem, deixando o Antônio Pisonia e o parceiro dele, Valdeno Brito, lá para trás no grid. Ele já vai fazendo ultrapassagem ali sobre o Galide Osman e tenta também tomar a posição do Gustavo Martins. Vai tentando assumir a 8ª colocação, Antônio Pisonia, piloto do Amazonas. Nessa imagem você tem um Mitsubishi Lancer GT, um Ford Focus e um Toyota Corolla. 3 dos 5 modelos que compõem o grid da Copa Petrobras de Marcas, que vem pela 3ª etapa da temporada de 2014, prova inédita de duplas. Daqui a pouquinho, estamos a 4 minutos da abertura dos boxes para a troca de pilotos. E olha a ultrapassagem que faz o Antônio Pisonia. Por fora na curva do mergulho para ser 8º colocado, manobra de gente grande, Eduardo Homem de Melo. O Pisonia é um gênio, né? Ele foi lá por fora, é justamente aquele traçado ideal, que a gente sabe onde o piloto tem uma melhor aderência no piso molhado, é um trecho da pista onde não é utilizado normalmente, ele tem menos borracha, tem menos óleo, então ele aproveitou bem, ele alonga mais a curva, ele percorre uma distância maior, mas consegue um grip bem melhor e com isso conseguiu ultrapassagem. E você viu como saltou por sobre a zebra ali na chicane o carro do Antônio Pisonia, porque se ele fosse fazer a tomada normal, ele ia acertar o carro do Gustavo Martins. Então ele colocou meio carro na pista, meio na zebra. O carro saiu saltando por ali, ele manteve a 8ª posição. Liderança do Toyota Corolla de Alan Kodair, em segundo Honda Civic de Max Wilson, em terceiro Toyota Corolla de Denis Navarro, o quarto é o Honda Civic de Vicente Origi, o quinto é o outro Honda Civic do Alceu Feldman, em sexto Toyota Corolla de Felipe Gama, em sétimo o Chevrolet Cruze do Gabriel Casagrande, em oitavo o Ford Focus de Antônio Pisonia. Na 9ª posição o Mitsubishi Lancer do Gustavo Martins e em 10º mais um Corolla, o Corolla do Galide Osman. Aí você tem Felipe Gama, número 77, partindo para cima do Alceu Feldman. É a briga que vale o 6º lugar na classificação da prova. Começou hoje a cobertura completa do torneio de tênis de Roland Garros. Ao vivo de Paris, você acompanha no Band Esportes. Maior espetáculo do tênis mundial em Roland Garros, na tela do Band Esportes. Veja aí Felipe Gama. Não dá refresco para o Alceu Feldman, não. Nós já vamos com 18 minutos e 40 segundos de corrida, são 50 no total e mais uma volta. Ô Luque, é fim de corrida para o carro número 40, aquele carro que a gente viu entrando, do Diego Nunes, o Diego Nunes e o Fábio Carbone. Eles entraram para o box, recolheram, não saiu mais. É um problema no freio, acabaram decidindo abandonar. No começo da prova, situação complicada aí para a equipe C2, com esse problema, tendo uma de suas duplas fora da corrida. A outra dupla, formada pelo Gabriel Casagrande e pelo Júlio Campos, vai ocupando a 7ª posição. Na chuva com problema de freio, melhor não, né? Melhor não arriscar não, melhor ficar quietinho. Freio Gama fazendo a ultrapassagem, assumindo a 5ª posição, Felipe Gama, parceiro de André Bragantini Júnior.
Toyota Corolla de Felipe Gama na quinta posição, Honda Civic de Alceu Feldman em sexto. Em sétimo vai aparecendo o Chevrolet Cruz de Gabriel Casagrande. Estamos a menos de 2 minutos do início das trocas de pilotos. E as equipes têm, Eduardo Homem de Melo, olha como veio de lado o carro do Felipe Gama. Mas eu dizia, as equipes têm uma janela de 7 minutos para entrar no box. Do 21º ao 28º minuto de prova. Confere? Exatamente. Faltando agora menos de 1 minuto, hein? Menos de 1 minuto. Um pouquinho mais de 1 minuto. É, pouquinho mais. 1 minuto e 10. Aí a janela está liberada, eles vão poder entrar e fazer essa troca aí. Mas você repare como a pista está lisa, né? Está formando um trilho, mas em compensação está começando a escorregar demais. E daqui a pouco você vai ver piloto buscando a água aí, porque aquele trilho vai diminuindo a quantidade de água, começa a detonar. Olha só, olha isso, olha como vem por dentro ali o Ezerhard para cima do Edu Rocha. Viu até a possibilidade de ganhar as 2 posições, ganhou uma, Rafael Ezerhard é o 12º colocado, à frente dele o companheiro de equipe, o César Bonilha, são os 2 Ford Focus da equipe Júpiter Racing Team. 99 para César Bonilha, já vai ser substituído pelo Ulisses Silva do Rio de Janeiro. Número 98 para Rafael Ezerhard do Rio Grande do Sul, já vai passar o comando do carro para o Carlos Souza, e o Edu Rocha, o Honda Civic número 13, já vai fazer o pit stop, vai passar a pilotagem do carro número 13 para o Kaká Bueno. Por enquanto, domínio total japonês, né? A gente tem aí nas 6 primeiras posições, primeiro colocado um Toyota Corolla, um Honda Civic na segunda, um Corolla na terceira, um Civic na quarta, um Corolla na quinta. A janela está aberta. E na 6ª posição também um Honda Civic, os modelos japoneses. Os nossos japoneses são melhores que os outros, né, Edu? E naquela ultrapassagem ele fez certinho, porque ele veio todinho trancado por dentro, também ali tem uma melhor aderência, e ali vem, Luke, para lá dentro. E aí, como não dá para contornar com 2, um em cima do outro, ele veio, parou, contornou e acabou ganhando a posição. Está valendo a janela de 7 minutos para a troca de pilotos. Todos eles têm 7 minutos a partir de agora para procurar o caminho dos boxes. Pode até sair depois dessa janela de 7 minutos, mas tem de entrar no box durante essa janela. O Kodair vem, o Max Wilson vem também, o Denis Navarro vai dando pinta de permanecer na pista. Permanece o Denis Navarro, vai assumindo a liderança da corrida. Alan Kodair, número 18, vai ser substituído pelo Ricardo Zonta. Max Wilson, número 90, agora sim, vai ser substituído pelo Ricardo Maurício. Já passou o Vicente Origi de Honda Civic na 2ª posição. Veja aí, bandeiras amarelas, todo o pit lane é cumprido em circunstâncias de bandeira amarela. Isso quer dizer o quê? Que além do limite de velocidade de 60 km por hora, não é permitido ao piloto fazer ultrapassagens na área de pit lane. Veja aí, Ricardo Zonta já vai sendo posicionado no carro, e você observa que não tem muita correria, não tem muito corre-corre, todo o trabalho é feito de uma maneira muito meticulosa. Por quê? Porque existe uma permanência mínima na área de boxes, que é de 2 minutos. Esses 2 minutos são contados de uma linha aqui na entrada de boxes, justamente em frente à cabine da Band, até uma segunda linha lá na saída de boxes. Veja aí, Thiago Camilo já vai assumindo o carro número 82, que foi do Alceu Feldman. O Kaká Bueno chegou ali já para assumir também a pilotagem do carro número 13 do Edu Rocha. Parece haver alguma dificuldade ali no pit stop da equipe Full Time. O Edu Rocha vai saindo, o carro vai sendo empurrado para trás. O carro do Thiago Camilo já posto no chão, parece ter havido ali também a troca de pneus. Kaká Bueno ainda fora do carro, agora sim, ele vai assumindo o cockpit do carro número 13, um procedimento um pouco fora do que nós estamos habituados a ver, Eduardo Homem de Melo. Exatamente, e essa janela de 2 minutos, Luke, é justamente para isso, para trocar com calma, para não sair ninguém desamarrado no cinto, ou solto, ou cinto sem apertar. Seria uma irresponsabilidade sem tamanho. Exatamente, mas com corrida longa, você sabe que muitos anos, eu disputei várias corridas de 1000 milhas, 24 horas, 12 horas, era muito comum. Você parava na louca, descia, aí o mecânico não conseguia engatar o cinto, tinha gente saindo, colocando o volante, apertando o cinto, travando o cinto, deixava principalmente para apertar na reta oposta, que é quando você tinha aí uma certa tranquilidade, então você vinha solto e apertava. Agora não, agora com esses 2 minutos é justamente para isso, para ter o tempo hábil para poder sair em condições de segurança.
Aí você tem a pilotagem de Denis Navarro. O Denis Navarro que saiu da primeira etapa como líder do campeonato. Na segunda etapa, na segunda rodada dupla, 3 semanas atrás em Brasília, o Denis Navarro teve problemas, caiu para a 8ª posição na classificação do campeonato. E já já nós vamos falar de campeonato. Enquanto o Ricardo Zonta já vai devolvendo a pista o Corolla número 18. Enquanto o Ricardo Maurício, bicampeão da categoria e líder da atual temporada, vai devolvendo a pista o Honda Civic número 90 e Eduardo Homem de Melo. Olha só. A permanência mínima nós dissemos que é de quanto? De 2 minutos. Não pode ser, porque a marcação que nós temos aqui no monitor vai indicando que praticamente todos os pilotos que estão voltando à pista estão voltando com menos de 2 minutos de permanência. Isso pode acarretar punições. Você vai acompanhando aí a rodada de Lucas Molo. Lucas Molo acabou atravessando na pista. Olha aí parado o carro número 77, o Felipe Gama, que vai dando lugar ao André Bragantini Júnior. Um momento delicado da prova, um momento crucial para que as equipes possam aproveitar ao máximo a agilidade no trabalho de pit stop e também a precisão. Por exemplo, no caso do Edu Rocha e do Cacá Bueno, o carro permaneceu 2 minutos e 2 décimos na área de boxes. O Eduardo Homem de Melo, inclusive, vai checando junto à cronometragem a marcação, porque nós temos vários carros. Todo mundo vai ser penalizado. É isso mesmo, Edu. Exatamente. O tempo mínimo é 2 minutos. Então a gente tem ali, ó, 1,54, 1,54, 1,57, que são 1,56. tantos os carros com menos de 2 minutos. O único que está certo... Cacá Bueno e Edu Rocha. É o carro 72, que está dentro do tempo. É o único que está certo. É o André Cupello e o Lucas Molo. Aqui nós temos o carro número 13 do Edu Rocha e do Cacá Bueno com 2 minutos e 2 décimos. Aí nós temos com 1 minuto e 57 segundos e 7 décimos Gustavo Martins e Marcos Gomes, 1,58,0 o Gabriel Casagrande e o Júlio Gomes. É o Cacá Bueno e o Eduardo Rocha. Alceu Feldman e Thiago Camilo com 1,57,6. Ricardo Maurício e Max Wilson com 1,54,8. Alan Kodair e Ricardo Zonta também 1,54,8. Vai entrando Denis Navarro, vai entrando também Vicente Origi. O Denis vai ser substituído pelo Sérgio Gimenez. O Vicente Origi vai ser substituído pelo Juliano Moro. Veja como a partir daquela linha eles acionam ali a limitação de velocidade para 60 km por hora, que é o limite na área de boxes. Eduardo Homem de Melo e o Eduardo, inclusive, foi checar junto à cronometragem. Por quê? Porque são tantos carros abaixo de 2 minutos que nós entendemos aqui na hora que pode haver alguma diferença de referência na marcação da cronometragem. Resumindo, tem só um, tá certo? Cacá Bueno e Eduardo Rocha. Mas eu nunca vi isso. Tudo abaixo. Segundo informação da cronometragem, eu fui checar pessoalmente, todos esses estão abaixo dos 2 minutos. Inclusive, olha, Daniel Keifer e Fábio Fogaça, 1,32 e 1. Recorde. Pit stop recorde. Acontece que a permanência mínima é de 2 minutos. Opa, tem mais gente aí no regulamento, Edu. O Carlos Souza e o Rafael Ezerhard com permanência de 2 minutos e 7 segundos na área de boxes. Esses não vão ter problemas. O Eduardo Homem de Melo está também antenado, esse homem é multifunções, ele está antenado aqui na comunicação da direção de prova, de olho já no que podemos ter de punições. E aí você tem Ricardo Zonta e Ricardo Maurício, lado a lado na disputa. Por enquanto, por qual posição? Pela 12ª posição. Só que se vier a punição para todo mundo que permaneceu menos de 2 minutos na área de boxes, esse panorama vai mudar. De qualquer forma, Ricardo Maurício por fora, genial! Manobra de bicampeão para fazer a ultrapassagem. Ricardo Maurício do Honda Civic número 90, ele que é o líder do campeonato. Na temporada de 2014 tem 68 pontos, 5 de vantagem sobre o Vitor Meira. Só que o Vitor Meira não participa da etapa aqui de Interlagos. O Vitor Meira está em Indianápolis, incumbido de uma série de atribuições, porque daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no Olho da Band, ao vivo, as 500 milhas de Indianápolis, na narração do Nivaldo Prieto, no comentário de Felipe Giafone. E o Vitor Meira está por lá também, por isso foi substituído na equipe Amir Nasser Racing pelo Antônio Pisoni. Nessa imagem você tem Daniel Keifer com o Cruze número 17, o André Bragantini com o Corolla número 77 e o Thiago Camilo com o Civic número 82. A janela de pitstops está fechada. Quem entrou, acho que todo mundo entrou, né, Bruno? Sim, todo mundo entrou. Agora um destaque: todos os chefes de equipe, até os pilotos que participaram da prova, estão indo neste momento até a torre de cronometragem para reclamar dessa medição. Por eles, é um absurdo que esse tempo tenha sido marcado abaixo de 2 minutos. Eles apostam aí num erro da cronometragem. Edu, nós estamos tratando de equipes das mais experientes do automobilismo brasileiro, de pilotos dos mais experientes do automobilismo brasileiro, como esses dois aí, Thiago Camilo e Fábio Fogaça.
nós estranhamos no momento em que começou a surgir a marcação de duração do pit stop, porque as equipes tiveram toda a programação de treinos também para simular essa medição de entrada e saída de box, para medir o tempo ideal de duração de um pit stop. E nós temos apenas duas equipes que, pela marcação que nos chega, pela marcação que chega também para as equipes, apenas duas duplas cumpriram os 2 minutos de permanência mínima. Por isso, esse mutirão que vai se dirigindo agora ao terceiro andar da torre de controle para questionar a direção de prova sobre esse procedimento. Isso vai dar pano para manga, hein? Vamos esclarecer que a gente tem a cronometragem oficial aqui na nossa frente, tem a coluna com os tempos de cada um, e você disse, só 2. Por enquanto, só 2 conseguiram fazer dentro do tempo regulamentar. Aquela janela de 2 minutos que era para toda a condição de segurança. Agora, isso é o que nós temos indicado no nosso monitor aqui. Exatamente. Agora, com relação a se o tempo está certo, se o tempo está errado, é problema da cronometragem. Eles vão resolver que tem no regulamento. E nós vamos informar a você, telespectador da Band, assim que houver uma solução. Nós estamos na 13ª volta de corrida. 12ª para a grande maioria dos pilotos. 2 carros ainda estão na área de boxe. Como nós explicamos, o piloto tem de entrar no boxe para fazer a troca durante a janela de 7 minutos. Esses 2 aí ocupam justamente as 2 primeiras posições. Por quê? Porque estão parados. Tá vindo todo mundo ali na subida da chicane, veja só. Então vai embaralhar de novo essa classificação. E com a passagem de todos eles aqui pela linha de cronometragem à nossa frente, nós vamos ter o panorama real da prova, que vai passando nesse instante dos 30 minutos. São 50 e mais uma volta na duração dessa terceira etapa da Copa Petrobras de Marcas. Ainda hoje, logo após as 500 milhas de Indianápolis, tem Campeonato Brasileiro na tela da Band, Santos e Flamengo, também Sport e Corinthians. Aí você vê André Bragantini, carro número 77, lado a lado com o Marcos Gomes, carro número 0. André Bragantini vai ganhando a posição do Gomes, passa a ser o 9º colocado na prova. Agora, completando a volta número 12, a gente pode atualizar para você a classificação da prova. Ainda não, ainda pela cronometragem, por conta do pit stop, aparecendo o César Bonilha na dupla com o Ulisses Silva na liderança e o Thiago Marques na dupla com o Serafim Júnior na 2ª posição. São as 2 duplas que você viu no olho da Band, tem seus carros na área de boxes. André Bragantini, número 77. Opa, o toque de Marcos Gomes ali no Júlio Campos. Marcos Gomes com o Mitsubishi número 0, Júlio Campos com o Chevrolet número 63. Ele toma o vácuo por ali. Logo atrás deles, vem com o carro número 28, Felipe Lapena. Na dupla com o Galide Osman. Um pouco mais atrás, o Fábio Fogaça, que é parceiro de Daniel Keifer. 31 minutos e 40 segundos de corrida já transcorridos. Vamos a 50 minutos e mais uma volta. O Eduardo Homem de Melo parece que tem informação interessante para o andamento da corrida. Muito interessante. É o seguinte, a informação oficial de comissário é que esses pilotos que ficou faltando, né, com o tempo, eles vão sofrer um time penalty e o tempo de parada é exatamente o que ele ficou devendo para os 2 minutos. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Todo mundo está devendo, né? Praticamente. Todo mundo está devendo, não, só 2, né? Cumpriram. Só 2 escaparam. E aí, pelo que eu vejo, tem gente que vai cumprir 6 segundos. Por exemplo, o Ricardo Maurício e o Max Wilson, eles saíram com 1:54.829. Então eles vão sofrer um time penalty e vão ficar parados o tempo que ele ficou devendo para os 2 minutos. Essa é a posição oficial agora. Edu, isso vai ser tão complicado para os comissários controlarem na área de boxes. Por quê? Porque nós temos 18 carros no grid. E 2 faltando carros 17 minutos. já estão fora da corrida. O Cruze, do Fábio Carbone e do Diego Freitas, e o Lancer, de André Cupelo e Lucas Molo. Essas 2 duplas abandonaram a corrida. Sobram 16 duplas. Das 16 que estão na pista, 2 estão isentas. Cumpriram, como manda o figurino, o seu pit stop com permanência mínima de 2 minutos na área de boxes. Nós temos 14 duplas para pagar esse time penalty. Cada dupla com uma duração diferente. Veja aí o Thiago Camilo, como vai aplicando a manobra do X no Valdeno Brito, vai tentando pelo menos. Na entrada da reta oposta, defende posição o Valdeno. Isso tudo aí vale a 6ª posição na corrida. Então, anunciar aqui, eu estou com o Maurício Ferreira, o chefe da equipe Full Time. Um carro, seu carro do Cacá Bueno, cumpriu os 2 minutos. O outro, do Thiago Camilo, 1:57. Por que essa diferença? E agora vai ter que pagar esse time penalty, é isso? Na verdade, a gente acabou aí sendo surpreendido, talvez por uma situação que o sensor nós imaginávamos que estava em uma posição e está em outra.
Na verdade, a gente era para ter saído atrasado com o Kaká e acabou dando certo na pinta e saímos adiantado com o Thiago. Provavelmente o posicionamento do sensor está diferente daquilo que todas as equipes imaginavam, tanto que praticamente quase todos queimaram, né? Agora a gente vai ter que cumprir o time penalty com o carro 82 do Thiago e do Alceu e aí ver o que vamos conseguir de resultado. Acho que fomos todos surpreendidos pelo posicionamento do sensor. Agora sensor é sensor, não tem o que fazer. Tá certo, obrigado, Maurício. Está aí a explicação do Maurício. O posicionamento do sensor não era aquele esperado por eles, por isso que eles passaram pelo sensor antes do estimado 2 minutos que eles fizeram pelas contagens pessoais. Então, é a equipe imaginar isso, né? Não tem um pode briefing imaginar, para tratar tem que ir disso. lá e olhar, né? Para saber onde está o radar. Então, Bruno, isso significa o seguinte: se aplicadas todas essas penalizações que vão ser aplicadas, o líder no momento é o Kaká Bueno. Kaká Bueno, que está dentro do tempo, ele cumpriu 2 minutos, ele estourou o tempo até em 201 milésimos de segundo. Então o líder agora, que vai entrar todo mundo para cumprir time penalty. Essa é uma simulação que o Eduardo Homem de Melo faz. Exatamente. Se nada ocorrer, nada acontecer, ele vai para a vitória. Porque agora, a partir de agora, quando forem aplicadas as penalizações, ele fica isolado na liderança. Veja aí, Kaká Bueno ocupando a 12ª posição, que você acompanha nos caracteres na tela da Band. Por enquanto, o líder é o Ricardo Maurício. Aí está ele, com Honda Civic número 90, da equipe JLM. O segundo colocado vem logo atrás. É o Ricardo Zonta, com o Toyota Corolla número 18, da equipe RZ. E o terceiro colocado é o Sérgio Jimenez, também de Toyota Corolla, o carro número 5, da equipe Passani. Ali vem ele já na descida do lago. E aí, mais uma vez, o Thiago Marques e o Serafim Júnior, agora é o Serafim quem está no comando do carro, já entrando para cumprir o seu time penalty. Vai parar aquele tempo que ele ficou devendo, né? No caso deles, aí eles fizeram 2... Não, ele está dentro, né? Não, agora tem a marcação porque ele voltou para a área de boxes. E sumiu um pouquinho a marcação. Vai entrando também o César Bonilha para cumprir a punição dele. Ficou devendo 7 décimos de segundo, menos de 7 décimos, o César Bonilha. Mas aí é uma eternidade, Luque, entre você entrar, parar, cumprir o tempo, sair, ele vai perder aí, todos que serão penalizados vão perder mais de 28 segundos. E você ouviu que o Maurício Ferreira, o chefe da equipe full time, disse ao Bruno Monteiro: o Kaká Bueno saiu um pouco atrasado do pit stop. Nós observávamos aquela situação toda, que o carro foi até empurrado um pouquinho para trás. O Kaká perdeu um pouco de tempo e nisso acabou se dando bem. A estrela de campeão falando alto, até quando ele tem uma dificuldade, o Kaká Bueno não vai ter de cumprir time penalty. Mas agora, ó, o Bonilha tinha 7 décimos de segundo para cumprir time penalty. Só na imagem da Band ali ele já ficou uns 4 segundos pelo menos. Para mais, Luque Monteiro, porque os carros estão inclusive parando na saída do box e vai gerar daqui a pouco até um congestionamento aqui no box diante de tantas penalizações. Não tenha dúvida, porque são 14 carros com o pit stop, com o time penalty determinado como punição. Hoje às 9 da noite você vai se divertir de tanto rir com o Pânico na Band. Luque, então assim, vem agora a informação oficial, existe um problema na cronometragem, problema na interpretação do loop da entrada de boxe. Então esquece tudo, veio a informação oficial agora que não existe penalização, e sim só uma penalização, que realmente o Keifer e o Fogaça com 1,39 vão ter que pagar aí 21 segundos de time penalty. Quem é que vai falar isso lá pro Serafim Júnior e pro César Bonilha? Bom, eu não e sei. pro Ulisses Silva? Essa foi a informação agora, o oficial da cronometragem veio até aqui a cabine da Band e acabou explicando. Então tá tudo corrigido lá, ó, tá vendo? Então agora nós temos a situação real. É o que tá acontecendo na pista aí. A cronometragem vai provavelmente formalizar um pedido de desculpas ao Thiago Marques, ao Serafim Júnior, ao César Bonilha e ao Ulisses Silva, que já cumpriram sua punição. Teve mais alguém pagando time penalty aí, Bruno Monteiro? Não, foram exatamente esses que pagaram o pênalti desnecessário, né? Não dá pra deixar de crédito pra próxima, né? Não tem. Se não dizer, olha lá o toque. Opa, e vai atravessando ali o Sérgio Jimenez. No toque com Juliano Moro, Sérgio Jimenez, que era o terceiro colocado na classificação da prova. Vai vendo o mundo ao contrário, tenta voltar agora, perdeu uma posição só, mas perdeu muito tempo nesse toque. O Sérgio Jimenez, piloto do Toyota Corolla número 5. Aí você vê, Juliano Moro, piloto do carro número 46. Vamos buscar a imagem para você. Colocou por dentro o Moro, vinha por fora o Jimenez e no contorno da curva, ali, o carro acabou. O carro do Moro acabou tocando o do Jimenez. Olha só, time penalty para o Fábio Fogaça. Esse sim tinha de pagar, porque mesmo com a diferença que o técnico da cronometragem trouxe para nós aqui, detalhada,
Eles ficaram 1:39,9 na saída de box. Agora sim nós temos toda a duração de pitstops corrigida. Todo mundo cumprindo, com exceção do Fogassi e do Kiefer, todo mundo cumprindo no mínimo 2 minutos. Agora você viu que coisa interessante, né? Na saída de boxe o Bruno chamava atenção, mostrava os dois que estavam cumprindo time penalty. Agora veio que se um tivesse um segundo para cumprir e o carro que estava atrás tivesse 5, ao contrário, se o da frente tivesse 5 e o de trás 1, como é que faz? Dá marcha ré e sai? Não faz. Marcha ré no boxe é bandeira que foi preta. a imagem que a gente viu, né? Um atrás do outro e há uma diferença de tempo entre eles para ser cumprido. E aí está o Ricardo Maurício, bicampeão. Ó, buscando água. Tem os títulos de 2012 e 2013, é o líder da temporada. E é o que o Edu dizia, o pneu para pista molhada, ele tem um composto de borracha um pouco mais macio, até pela construção dele com todos aqueles frisos e sulcos. Quando vai se formando trilho de asfalto seco, o desgaste é violentíssimo para esse pneu que tem esse composto mole. Portanto, o piloto sai do traçado, você vê que ele faz um traçado totalmente atípico até para a condição de chuva, para buscar água, para manter a integridade dos pneus. Está a investigação aí, aquele toque agora na freada do S. Entre o Moro e o Jimenez. Está sob investigação dos comissários. O Cacá Bueno, número 13, vem para cima do Fábio Fogaça para tomar posição, Bruno Monteiro. Pois é, e neste momento aqui, eu estou com o Alan Kodair, que foi pole na corrida. E você foi, Alan, até a cronometragem conversar, porque você estava esse tempo abaixo do limite de 2 minutos. Como é que foi essa conversa lá em cima? Eu pedi para o pessoal ter bom senso e coerência, tanto da cronometragem como da direção, porque existe o mecanismo de você depois analisar com câmera on-board, de abrir o cronômetro eles e depois. Falei, se vocês quiserem punir, que puram depois da corrida, porque não é possível os 10 primeiros terem queimado, logicamente, algum erro de sensor ou de marcação, mas agora eles já corrigiram, acho que prezaram pelo bom senso para não estragar o espetáculo e a corrida continua, ainda bem. Bruno, tá aí o Kodair, fala. Em cima disso que o Kodair está falando, além disso tudo, tem o mapa de prova, tem o tempo corrido desde a largada até a bandeirada. Isso pode ser analisado com maiores detalhes e reforçar o que ele está dizendo. Mas não foi nenhuma questão de bom senso, houve simplesmente a correção dos tempos da duração de cada pit stop, de cada permanência na área de boxes. Não é que foi uma situação pendurada para se averiguar depois da corrida. Ela já está averiguada e solucionada, mas até que houvesse essa solução, 2 pilotos, o Serafim Júnior e o Ulisses Silva, cumpriram o drive-thru que lhes foi comunicado no primeiro momento. Extremamente prejudicado. Hoje, meia-noite, no Canal Livre, Lígia Fonseca fala sobre Luiz Gama, um dos maiores abolicionistas do Brasil. Fique ligado aqui na Band. Então a gente vai repetir aqui a posição oficial da cronometragem, que houve um erro de leitura do loop de entrada. Por isso que houve aquela informação de 14 ou 15 carros punidos por conta do tempo abaixo do regulamentado. E agora corrigido, acabou sobrando aí para os dois que cumpriram o time penalty. Ricardo Maurício, líder do campeonato, é também o líder da prova. Ele tem 3 segundos e 9 décimos de vantagem sobre o Ricardo Zonta, segundo colocado. Faltando aí 8 minutos para a abertura da última volta. Você tem no olho da Band o carro número 18 de Ricardo Zonta. Ricardo Zonta, que já tem 5 vitórias na Copa Petrobras de Marcas. O Ricardo Maurício tem 6 vitórias. É o segundo maior vencedor da história da Copa Petrobras, Ricardo Maurício, com 6. O primeiro, o recordista, está na pista. É Thiago Camilo, que ocupa nesse momento a 5ª posição na dupla com o Alceu Feldman. O Thiago Camilo, campeão de 2011, que já soma 8 vitórias na Copa Petrobras de Marcas. Você segue com a imagem de Ricardo Zonta, que é o segundo colocado. O terceiro é o Juliano Moura, com o Honda Civic da equipe JLM, parceiro de Vicente Origi. Mais um incidente entre o Juliano e o Sérgio Jimenez, repito, está sob investigação dos comissários desportivos, que nesta etapa aqui de Interlagos são o Marcos Ramaciotti, de São Paulo, o Carlos Roberto Montanher, também de São Paulo, e o Carlos Estrei, do Rio Grande do Sul. Diretor de provas, José Campite Júnior, do Rio de Janeiro. E no olho da Band, Ricardo Maurício, líder da corrida depois de 17 voltas, já vai apontando na reta aí para completar 18 voltas de prova. Lembrando que o nosso próximo encontro, a próxima etapa da Copa Petrobras de Marcas, marcando o encerramento da primeira metade da temporada de 2014, no dia 8 de junho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Goiânia. Goiânia recebendo pela primeira vez as emoções da Copa Petrobras de Marcas, também na Fórmula 3 Brasil, do Mercedes-Benz Challenge, um espetáculo de velocidade daqui a 2 semanas no Autódromo de Goiânia. Luque, Diga aí, Bruno Monteiro. eu tô ao lado do Thiago Marques, que pagou aí, o Serafim Júnior, seu companheiro, pagou o time penalty. Ficaram no prejuízo mesmo, então? Foi. Desde o começo da corrida já não tinha informação nenhuma de rádio.
E usei o carro da minha frente de referência para entrar no pit, e justamente o César Bonilha que estava fora da norma aí do regulamento. Então a gente acabou parando uma volta depois da janela. Só explica para o Thiago que o César não estava fora do regulamento também. Só essa questão do César não estava fora do regulamento. Na verdade, houve uma correção agora em relação aos tempos de time penalty, né? A correção foi dentro do período de pit stop. O nosso foi porque a gente, tanto o César quanto eu, que parei na referência dele, foi porque a gente entrou uma volta depois da janela. Então são duas coisas diferentes. De fato, a gente deve estar equivocado. Então, Edu, injustiça com ninguém. Houve um erro, o Thiago deu azar de não ter a comunicação de rádio e de tomar como referência um piloto que talvez também com algum problema técnico, talvez sem comunicação de rádio também, entrou depois do permitido. Você lembra que a janela já estava fechada e os dois carros, o Chevrolet Cruze número 1 pista ainda. E o Ford Focus número 99, estavam na área de boxes. Todo mundo já tinha voltado para a pista, então eles pararam depois do fechamento da janela. Então, não devemos nada a ninguém. E a área de menos boxe mal, né? A área menos de ruim. boxe é faixa de rolagem, né? Então tá valendo o tempo, olha aí, ó. Opa, problemas aí pro Wellington Justino. O Fábio Fogaça vai cumprindo o drive-thru. O time penalty, melhor dizendo, esse sim deve. 21 segundos para a direção de prova, que foi o tempo que eles saíram antes. Não dá para entender também um erro de cálculo de 21 segundos. Dá para entender? É que olha só, o carro número 28 aí do Felipe Lapena. Felipe Lapena procura no espelho retrovisor e vem inteirinho o Marcos Gomes com o Mitsubishi Lancer GT número 0. Essa é a briga que vale a 9ª posição na prova. Ou melhor, a 8ª posição na prova. O 7º ali à frente deles é justamente o André Bragantini Júnior com o Toyota Corolla número 77. Faltando menos de 5 minutos para a abertura da última volta. Vai abandonando o Wellington Justino. Veja aí, já vai estacionando no box da equipe Amir Nasser Racing. Fim de prova para ele. Ele que divide o carro com o Diego Freitas, piloto baiano. Piloto baiano, Diego Freitas. Olha aí, 4 minutos e 22 segundos para a abertura da última volta. Vamos pela 20ª volta de corrida. Sempre com a liderança de Ricardo Maurício. Depois do pit stop, Ricardo Maurício se estabelecendo na liderança. Agora com uma vantagem de 3,5 segundos sobre o Ricardo Zonta. Aí você tem dois Corolla. O da frente, equipe Bassani. André Bragantini Júnior. O de trás, Diego Freitas. Equipe RZ Motorsport. Você vê que na chicane ali, a zebra virou pista, né? Faz tempo. Passa por cima voando ali para tentar virar. Olha, a proteção de posição tá certinho. Veio ali para dentro, ele pode fazer esse movimento uma vez só, né? Ele pode sair do traçado dele e voltar. Ele não pode ir de novo. Então ele protegeu muito bem ali e está conseguindo sustentar a posição. Aliás, vamos colocar os pilotos em seus devidos carros. O Diego Freitas é o parceiro do Justino, que abandonou a corrida agora há pouco. Quem viu o número 28 ali, botando uma pressão e tanto para cima do Bragantini, é o Felipe Lapena. E acompanhando de camarote, Marcos Gomes com o Mitsubishi Lancer número 0 a 3 minutos e 25 segundos da abertura da última volta da inédita corrida de duplas da Copa Petrobras de Marcas. Vai colocando por dentro Lapena. Vai ameaçando a posição do Bragantini. Eles disputam nesse momento a 7ª posição da prova. À frente deles vai o Ford Focus de Valdeno Brito, parceiro de Antônio Pisonia. Valdeno Brito é o 6º colocado. Luque. Olha ali o Eduardo Bassani. O Eduardo Bassani cobrando ali da direção de prova. Ele vai à frente da torre, faz sinal. Pareceu até ter sinal de cabeça, para usar a cabeça, para usar o bom senso. Mas parece que ele trabalhou a circunstância de câmera ali também. O Eduardo Bassani aproveitou bem da maneira que lhe parecia convir a circunstância da transmissão ao vivo aqui pela Band. É por causa dessa disputa aí, né? Justamente por causa dessa disputa. Envolvido, o carro da frente é o carro dele. Mas o André Bragantini está dentro das regras totalmente. Ele vem protegendo a posição. E o Lapena ali. Também não parece ter feito nada errado. Exatamente. Então tá tudo certo ali. Não tem, por enquanto, não tem o que reclamar, não. E não acredito que o Bragantini vá fazer alguma manobra, porque é um piloto experiente, um piloto que joga limpo, sempre é um piloto muito rápido, um grande piloto, o Andrezinho Bragantini. Tá aí, ó. Agora ele vem para dentro, ó. Ele vai proteger aí o lado de dentro para evitar uma possível ataque na freada do Ayrton Senna. Aliás, devemos também destacar o quilate dos pilotos que estão compondo esse grid. Enquanto nós vamos aí a menos de 2 minutos da abertura da última volta, nós temos nesse grid da Copa Petrobras de Marcas, além dessa disputa aí entre o Bragantini e o Lapena, em que o Bragantini vai levando a melhor e vai mantendo a 7ª posição, nós temos Ricardo Maurício, Max Wilson, Ricardo Zonta, Alan Kodair, Juliano Moro, Denis Navarro, Sérgio Jimenez, Thiago Camilo, Valdeno Brito, Antônio Pisonia, o próprio Bragantini, o Cacá Bueno, o Marcos Gomes, o Fábio Fogaça,
assim para valorizar até um pouco mais os pilotos convidados, que não participam regularmente do campeonato. É um grid do mais alto quilate, Eduardo Homem de Melo. São os melhores pilotos do país em atividade. Todos, a nata do automobilismo está aí. Vamos lá com o Bruno Monteiro. E por falar em nata do automobilismo, os convidados tá aqui o Max Wilson, um dos grandes destaques, aí abriu a corrida. Como é que foi essa estratégia? O que você achou dessa experiência na Copa Petrobras de Marcas? Não, primeira experiência, nunca tinha chegado esse tipo de carro. E a estratégia foi fazer uma corrida limpa, tentar ganhar algumas posições no começo da prova, tentar entregar o carro para o Ricardo o mais para frente possível, que dali para frente a gente sabe que ele dá conta do recado. Então foi bem legal e vamos ver, falta um pouquinho para acabar, não vamos comemorar ainda, mas saindo muito bem. Tá certo, obrigado, Max. Muito bem, 4 segundos. Opa, olha como veio de lado ali. Você vai revendo o André Bragantini. O Felipe Lapena vinha atrás, deu uma diminuída no ritmo também para evitar qualquer consequência. Quem se deu bem com isso tudo foi o Marcos Gomes, que fez a ultrapassagem sobre eles dois e é agora 7º colocado com o Mitsubishi número 0. Estamos a menos de meio minuto da abertura da última volta e nesta terça, 11 da noite, vamos mostrar a realidade de um jeito que você nunca viu. A Liga, nova temporada, aqui na Band. Você acabou de falar que o Marcos Gomes estava ali só observando e saiu no lucro. Prestando atenção, o que é fundamental. Tanto é que deu certo. Agora vem o Bragantini. Opa, ali teve o toque. O toque entre o Bragantini e o Marcos Gomes. Segue todo mundo na pista. O Lapena veio por trás ali, acabou desviando do Bragantini. Vamos pela penúltima volta de prova. O André Bragantini perde também a posição para o Lapena. Aí a confirmação para você. Faltando 2 voltas para o fim desta prova de duplas. Uma prova histórica na Copa Petrobras de Marcas. Ricardo Maurício de Honda Civic é o líder. Aí está ele para você, sempre buscando o trecho molhado da pista. Penúltima volta de corrida. Ricardo Maurício com 2 segundos e 9 décimos de vantagem sobre o Ricardo Zonta. E a questão que fica é a seguinte: ele está administrando a vantagem que tem ou ele está perdendo rendimento? Porque perde mais de 1 segundo em uma volta, Ricardo Maurício. E faltando uma volta. Na passagem do Ricardinho é a última volta. Ele vem para abrir a última volta de corrida. Ele dá a impressão que está administrando, né? Porque aí agora a pista, como a gente vem destacando aí, com muito mais trilho, com muito mais possibilidade de andar, então um erro pode ser fatal. Então ele está segurando a onda aí. Olha como vem lá por fora na curva do mergulho. Busca a parte mais úmida da pista para não desgastar tanto os pneus de chuva. Já deixando para trás a curva da junção, Ricardo Maurício. Ele que busca o tricampeonato da Copa Petrobras de Marcas. É cedo ainda para falar em título. Estamos apenas na 3ª etapa da temporada de 2014. Mas o Ricardo Maurício vem para ampliar a liderança dele no campeonato. Já vem para abrir a última volta de prova. Vai apontar na reta, vai ver no PSDP, no posto de serviço da direção de prova, a indicação de que falta apenas uma volta para o fim da corrida. Vem Ricardo Maurício para cumprir pela última vez o traçado de 4.314 metros do Autódromo José Carlos Passe em Interlagos, enquanto o Thiago Camilo faz a volta mais rápida da corrida em 2 minutos, 6 segundos e 2 décimos com a pista molhada. O Ricardo Maurício já vai deixando para trás o S do Senna. Olha só o olhar compenetrado de Max Wilson Lima, o parceiro de Ricardo Maurício. 3 segundos e meio separando líder e vice-líder. Ricardo Maurício em mais uma atuação irretocável, vem para a 7ª vitória dele na categoria, a 3ª na temporada, Eduardo Homem de Melo. Essa dupla, pelo amor de Deus, né? Ricardinho Maurício e Max Wilson, Mad Max, conhecido como Mad Max no meio automobilismo, está aí, apreensivo, aí, esperando o fechamento da última volta. E olha, o Ricardinho já botou para quebrar aí, não quis saber de ficar esperando não e vai aí para fechar a corrida. Nesta terça, 00:15, nem pense em dormir cedo. Fique ligado no Agora é Tarde com Rafinha Bastos, aqui na Band. Está ligado também o Ricardo Maurício, que já vai tomando a curva do Laranjinha. Ricardo Zonta é o 2º colocado, Juliano Moura é o 3º, o Sérgio Jimenez é o 4º, Thiago Camilo é o 5º, o 6º é o Valdeno Brito, o 7º é o Marcos Gomes, o 8º é o Felipe Lapena na 9ª posição, Cacá Bueno, e em 10º o André Bragantini Júnior. Depois vai aparecendo o Júlio Campos em 11º, o Carlos Souza em 12º, o Fábio Fogaça em 13º, na 14ª posição temos o Serafim Júnior, em 15º Ulisses Silva. Esse é o líder, parece que mais líder do que nunca, Ricardo Maurício. Instantes finais da corrida de duplas da Copa Petrobras de Marcas, já vai deixando para trás a curva do mergulho, já vai para encarar a frenagem forte e a redução de marchas para a curva da junção. A Copa Petrobras de Marcas apresentando para você o seu carro nas pistas. Exatamente o mesmo carro que você tem na garagem da sua casa, do seu apartamento, fazendo a festa na pista de Interlagos. Como o Honda Civic número 90 do Ricardo Maurício, que vai pela última vez tomando a chicane da
da curva do Café. Já deixou para trás a chicane. Já vem acelerando para ver bandeira quadriculada branca e preta. Já vem tomando a curva da vitória. Nesse instante, mais curva da vitória do que nunca. Já vem para a bandeira quadriculada, a 7ª dele, Ricardo Maurício, mais uma vez na Copa Petrobras de Marcas. Passa o Ricardo Maurício na primeira posição, Ricardo Zonta na dupla com Alan Kodair é o segundo colocado, Juliano Moro é o terceiro colocado na dupla com Vicente Origi. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais esta prova da Copa Petrobras de Marcas. Nós vamos acompanhando a partir de agora as emoções das 500 milhas de Indianápolis. Tá na Band, tá na Copa.